Raizen é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de informações importantes, entender esse cenário da companhia, tendência de queda. A gente vai falar muito da questão da estrutura da companhia para você que já investe, ou você que está estudando também Raizen, entender um pouco mais da empresa, falar de dividendos, falar também já tem projeção de dividendos para 2025. A gente vai entender fatos importantes de Raizen. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando do gráfico, né? A companhia está numa tendência de queda ainda neste momento, apesar que hoje teve uma reversão, uma alta aqui. A gente observa o fundo aqui, ela bateu R$ 1,86, R$ 1,87 na data de ontem. E hoje teve uma recuperação avançando mais de 2%, fechou na região de R$ 1,92. Porém, a gente observa que existe ainda uma tendência, né, de queda aqui nas ações da Raizen. O topo dela mais recente está aqui atrás, ó. Mês de agosto, né, chegou a bater na região dos 3,30, 3,36, né? Depois deu uma recuperada, se manteve aqui estável, depois começou a cair novamente, né? Hoje, nesse cenário que nós temos de tendência de queda, são basicamente dois fatores principais, né? Fora outras questões internas, mas temos a alta dos juros, né? Então Selic deve aumentar em 2025 e quem tem a empresa com alto grau de endividamento vai ter um índice de queda, né? Uma volatilidade maior nas ações. Vai dar uma olhada no endividamento líquido da companhia, você vai ver que ele realmente está bem acima aí dos níveis em relação ao patrimônio líquido. Então o mercado olha isso, os investidores, principalmente aqueles que olham mais fundamentos, acabam olhando a Raizen nesse ponto. Mas a gente sabe que a Raizen tem um potencial, né, principalmente no etanol 2G. A companhia deve entregar aí o seu ápice, né, a sua finalização do projeto em 2030. Para isso existe um caminho ainda, uma jornada de investimento e alavancagem ao ponto ali que deixa muito investidor de olho em Raizen. Seguindo aqui, é importante entender, ó, o patrimônio líquido hoje de Raizen soma 22 bilhões de reais. Quando você vê a dívida bruta, está 61 bi e a dívida líquida 50 bilhões de reais. Então você tem já, né, essa diferença que você olhando na questão financeira, isso preocupa, porque você tem um aumento dos juros de dívida. Quando a taxa básica Selic aumenta, os juros de dívida de longo prazo, a curva de juros, ela vai aumentando e prejudica as empresas com grau de alavancagem grande. Você tem a disponibilidade, que é o caixa aqui e equivalentes, na região de 10 bilhões de reais. Mas o ponto principal é isso aqui, ó, patrimônio líquido 22 bi e a dívida líquida maior, 50 bilhões de reais. A gente entender aqui, né, os negócios que geram receita, né, que está por região, por país. Você tem o Brasil, 65%, a Argentina, 10%. Então você tem aqui na América do Sul, 75%, ó, mais de 75% é a contribuição da receita aqui, ó, trimestral da Raizen, que é de 57 bilhões de reais. A companhia, ela tem uma receita realmente extraordinária, mais de 200 bilhões por ano. Mas quando você tem os custos da operação e agora também os custos da dívida, da alavancagem maior, você tem um lucro negativo ou um lucro menor. Então, por isso que é importante entender o cenário hoje financeiro de raiz. Depois você tem a Ásia com 6%, Europa 6%, América do Norte 6%. Agora, quando nós falamos de etanol 2G, principalmente aqui Ásia, Europa e América do Norte vão ser os destinos das exportações da companhia. Inclusive, ela já tem contrato ali das usinas que estão em operação. Ela está fazendo já as exportações de etanol 2G e principalmente para essas regiões aqui que devem ganhar muito mais espaço, né? Market share, participação de Raizen no longo prazo. Então é importante entender hoje o cenário, né? A região que a Raizen tem participação maior e no futuro aí aonde ela vai ter
um ganho maior com o etanol 2G. Falando agora dos negócios, né, que geram receita, a gente viu ali as regiões, os países, mobilidade, né, 81%, o açúcar 10%. O açúcar é interessante, está numa tendência de baixa também, acaba prejudicando os negócios da companhia, renováveis 8% e outros aqui menos de 1%. Então você tem aqui mobilidade e açúcar, 91% de contribuição da receita de Raízen. Olhando agora para a parte, né, de cotação aqui na plataforma, está R$ 1,92, alta de hoje. O preço teto médio está aqui, R$ 1,33, né, que leva em consideração os últimos anos, e o projetivo está aqui, ó, 58 centavos. Então, na plataforma aqui nós fazemos o cálculo, né, ela faz ali o cálculo para você entender a projeção para o ano fiscal base. Então, 2025, segundo a plataforma, né, os cálculos ali que ela leva em consideração fluxo de caixa livre, pagamentos de dividendos, seria de 58 centavos por unidade de ação. Dividendo de médio está 4 e o projetivo para esse ano menos de 2%. E aqui está a margem de segurança negativa, ó, menos 30%, que é a cotação, e o preço teto médio aqui de 1,33. Então é importante aqui olhar esse fator aqui, ó, preço teto projetivo, e o médio 1,33, projetivo 0,58 aí, seria, né, a cotação. A gente leva em consideração o ano fiscal base, né? Então muito importante, você que está fazendo aporte, você que tem Raízen, ficar de olho nesses fatores aí que podem conseguir aí uma tendência de queda maior nas cotações da companhia. Seguindo aqui temos, né, a receita que nós comentamos no início, a receita em conversão de lucro. A gente observa a receita que está anual, ó, 242 bilhões de reais. Então você tem uma receita de 242 bi anual, uma receita realmente extraordinária, né? Mas quando você coloca ali no balanço dela, tem os custos da operação, tem os custos com as dívidas, né? Então você tem ali a perda da receita. E o EBITDA, você vê que já recua para 18 bi. E o lucro líquido aqui menos de 1 bilhão, ó, 820 milhões de reais. Então você tem hoje um gap muito grande da Raízen entre o que ela gera de produtividade, de receita, como ela faz a conversão em lucro. No futuro, quando ela ajustar principalmente as exportações do etanol 2G em grande escala, grande volume, aos continentes asiáticos, europeu, também América do Norte, você vai ter um aumento da margem, mais ganho de lucratividade. Então, nesse momento, né, você tem que entender o case da companhia, que é um case de longo prazo. Saindo aqui dos dados de receita, lucro, vamos falar um pouco de dividendos, né? Então, a empresa, para 2025, temos uma projeção na plataforma, 5 centavos por unidade de ação, tem 1 centavo provisionado. Para 2026 melhora um pouco o cenário, então vai para 12 centavos, justamente 2025 vai ser muito desafiador. Questão de juros, né, Selic, a companhia divulgou recentemente, a parte do ano safra dela não foi legal, não foi positivo, teve perda na produtividade, então vai refletir nos resultados de 2025, o próximo resultado trimestral, e para 2026 está 12 centavos. 2025 está aqui, ó, 5 centavos. A gente pegar aqui os últimos anos, né? 2024 ela pagou 7, 2023 foi o melhor ano, né? 20 centavos, e 2022 pagou 18 centavos. Aqui a gente vê o dividend de médio, 7% em 2023. Então, a realidade de Raízen, 2025 vai ser um ano bem desafiador. Seguindo aqui temos os calendários, né? Próximo anúncio, ó, dia 14 de fevereiro. A gente vai conferir e trazer também com detalhes o balanço da companhia. Depois temos a conferência de resultados. Aqui o dividendo provisionado, né? 1 centavo, ela paga final ali de março. A gente vai continuar acompanhando Raízen para você que investe ou você que está estudando a companhia. Então falamos nesse conteúdo, né? Informações importantes de Raízen, um cenário bem desafiador neste momento, alavancagem, juros, né? Dívida elevada, o cenário principalmente de açúcar, temos a questão ali
das baixas, produtividades do ano safra da companhia devem refletir em resultados negativos para esse ano de 2025. Então, você que investe, você que está estudando, é importante ter esse entendimento da companhia, é a realidade hoje da empresa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!